Alô, muito boa noite. São 19 horas e 30 minutos aqui em São José dos Campos, a então denominada capital do Vale. Eu sou o professor Alexandre Maza Rodrigues. Estou aqui para disponibilizar a vocês a terceira aula de Educação, Cultura e Cidadania, a terceira aula referente à semana 4. E hoje nós vamos tratar de os temas voltados para a questão da diversidade, da igualdade, da equidade, né? Numa temática das questões ligadas à nossa cultura e cidadania. Vamos utilizar o material básico presente na aula de aviar de vocês, no book eletrônico de vocês, e para isso, então, a gente já vai iniciar compartilhando a nossa tela. Vamos lá, com o tema, espero que todos estejam vendo aí, né? A nossa disciplina Educação, Sociedade, Cultura e Cidadania, a aula da semana 4, mas é a aula 3, que vai de 17 a 23 do 3. Eu acredito que vocês tenham até o dia 12 de abril para realizar a entrega das atividades aqui, né? Lembrando, desde já, que é muito importante que se faça a leitura integral do capítulo, realizem as atividades, vejam os infográficos, a dica do professor, os vídeos, o material proposto, especialmente a leitura integral do capítulo do livro, que vai corroborar, vai auxiliar no conhecimento da diversidade e educação, hoje com uma temática muito ligada à questão racial e étnica, né? Algo que a gente precisa evoluir, melhorar muito em nossa sociedade. Então, o título de nossa aula é um título forte, marcante, importante, que trata da diversidade e educação em nossa sociedade, em nossa cultura, em nossa cidadania. Vamos lá, então, tem que ter auxílio aqui do próximo slide. Próximo, vamos lá. Bom, e aí a gente começa dizendo que um dos grandes desafios do século XXI, que já não é tão novinho assim, século XXI já tem 25 anos, é praticamente um jovem adulto, né? Lembrando que o pessoal está demorando um pouquinho para aceitar a maioridade, mas o século XXI, então, é um grande desafio que se faz presente é romper em definitivo com o preconceito e a exclusão. Lembrando a vocês que nós estamos no curso de pedagogia e nós que escolhemos a docência não podemos nem de longe ter nenhum sentimento de preconceito e não propiciar nenhuma forma de exclusão. Não é tão fácil quanto parece, porque muitas das práticas nas nossas verbalizações, na nossa cultura, estão introjetadas de preconceito e exclusão. Então é importante também que a gente se entenda, se compreenda e elimine qualquer forma de preconceito e qualquer atitude de exclusão, especialmente nós que optamos pela docência. E ao optar pela docência, nós optamos pela racionalidade, optamos por aceitar a diversidade e toda a pluralidade presente numa sociedade multiétnica, multifacetada, como é especialmente a nossa sociedade brasileira. Não raro, porém, minhas queridas, pessoas das mais variadas faixas etárias ainda sofrem algum tipo de discriminação por conta de sua condição social, sua visão do mundo, pensam diferente, suas características físicas ou emocionais, sua etnia e seu gênero. Puxa vida, hein? Século XXI, 2025, hoje, 18 de março de 2025. Gente ainda com preconceito, sentimento de exclusão, que coisa feia. Mas a escola pode ser um local fecundo para desenvolvermos um respeito à diversidade. Entretanto, ela também pode ser o local que ocasiona a falta de equidade. Pesquisem aí a diferença entre igualdade e equidade. Mas, professor, não é a mesma coisa? Não é não, né? Pesquise aí, mas vamos dar uma dica, né? A diversidade garante condições, mas a equidade garante que essas condições sejam respeitadas por todo mundo e todo mundo tenha a condição de atingir, de utilizar essa igualdade. Se não, é só igualdade, não é equidade. Nessa unidade de aprendizagem, você vai aprender sobre as formas de expressão da diversidade humana e também deve reconhecer quais os desafios de uma educação que respeite a diversidade.
E, por fim, pretendemos que você compreenda a importância da equidade num contexto da diversidade, dentro e fora da escola. Desejo a vocês bons estudos. Vamos lá então para o próximo slide. Olha lá, vamos lá. Opa, próximo slide. Todo esse material, eu fiz alguns slides aqui, mas ele é baseado no material que vocês têm aí, no material eletrônico, no AVA de vocês, então é só acompanhar na ordem que a gente vai compreender. Eu espero, né, a universidade espera que ao final dessa aprendizagem, desse grupo, você tenha adquirido os seguintes conhecimentos: definir a diversidade humana e suas formas de expressão. Olha lá, diversidade humana. O simples fato de nossa existência já nos torna diversos. Identificar os desafios para a construção de uma educação de qualidade. São muitos desafios no respeito à diversidade. Educação sem respeito à diversidade não é educação. Promover a prática da equidade a partir da diversidade, tanto nas escolas como em outros contextos sociais. Afinal de contas, o que a gente aprende na escola, o que a gente ensina na escola, é justamente para que se desenvolva também na escola, mas também em outros contextos sociais. Ah, muito bem. E a gente já começa a nossa aula com um desafio bastante complicado, algo que pode acontecer em qualquer sala de aula de sexto ano, no Brasil inteiro, em qualquer situação, por conta de que as crianças são expostas a conhecimentos arraigados, aos preconceitos, e a escola acaba reproduzindo tudo aquilo de bom e tudo aquilo de ruim que a sociedade expressa, inclusive as questões de preconceito, de desigualdade. E aí a gente começa dizendo, no desafio que está presente no material de vocês, que um professor de história da sexta série do ensino fundamental, aliás, quem trabalha com sexta série é a pessoa forte do coração, porque fatores biopsicossociais incidem diretamente sobre o comportamento, especialmente dos meninos, eles ficam bem danados nessa etapa. Então, são todas guerreiras e guerreiros, nossos colegas professores que lecionam nas sextas séries Brasilzão afora, mas aí a gente fala de uma professora, nós somos 87% da força de trabalho na educação são as mulheres. Então vamos tratar de professora. Uma professora da sexta série do ensino fundamental planejou trabalhar com seus alunos a importância da consciência de um tratamento igualitário entre as pessoas, entre os indivíduos, além de conceitos como racismo e preconceito, por ocasião da chegada do dia 20 de novembro, data dedicada à consciência negra e já feriado em grande parte das cidades e estados do Brasil, né? Essa data dá basicamente pelo falecimento de de Zumbi dos Palmares, né? Um líder quilombola, hoje de uma região que seria o estado de Alagoas, mas na época era uma província de Pernambuco, né? Ainda era muito grande, uma capitania de Pernambuco, e ele faleceu no dia 20 de novembro, em confronto com tropas de pessoas que procuravam destruir os quilombos, que eram locais, né, muito longe das fazendas, que os escravizados fugiam para procurar montar comunidades entre eles, né? Chamamos-se quilombos. Bom, então, a data 20 de novembro homenageia, então, a Zumbi dos Palmares. Então, nós vamos para o próximo. O professor aproveita para apresentar aos alunos um vídeo com a história do Zumbi dos Palmares, que era casado com uma moça chamada Dandara. Olha que nome bonito, né? Personagem histórico que representa a luta dos negros frente à escravidão no Brasil, à frente das pessoas que foram, né, escravizadas. Em seguida, explica que Zumbi dos Palmares foi morto em 20 de novembro e por isso a data é uma ocasião não apenas para valorizar a cultura e a resistência do povo negro, mas também para recordar a todos a importância de banir da sociedade qualquer forma de violência, injúria e opressão. Que legal a ideia do professor, né? É muito fácil a gente falar, é muito difícil de fazer, mas a escola precisa ser um campo muito claro para se debater isso e para ensinar desde tenra idade que precisamos banir a violência, a injúria e a opressão. Isso não é normal, especialmente já no nível que a sociedade se encontra, não é para a gente tolerar forma alguma de violência e opressão. No entanto,
O professor é interrompido, a professora que eu falei, né, por uma de suas alunas. Aí ela vai falar assim: sério? Isso não é justo, bradou o estudante. Nunca assistimos a filmes ou fazemos trabalhos sobre brancos. Quer dizer, por que a gente não tem um dia da consciência branca? Por que, meus queridos, que nós não temos um dia da consciência branca? Respondam aí para mim, né? Infelizmente não tem ninguém participando da aula nesse momento, seria um debate muito interessante de travar entre as futuras e futuros professores, mas como espero que vocês estejam vendo essa aula não de maneira síncrona, mas assíncrona, quer dizer, de remota, em outro momento, mas pense aí, por que que nós não temos um dia da consciência branca e temos um dia da consciência negra, que também ainda não é muito respeitado nem valorizado? Por que será? E aí a professora percebeu que era uma boa ocasião para se aprofundar na temática. Entretanto, ficou um pouco desconcertada. Quem não fica, né? Com perguntas arregadas, com críticas preconceituosas, e a professora não soube o que responder. Então, vamos imaginar que você é a coordenadora dessa professora, o coordenador dessa professora, e seu desafio consiste em ajudar essa moça, esse moço, procurando apresentar algumas sugestões de resposta enquanto aprofunda a temática. Se possível, pense também em estratégias que podem ser planejadas pela professora para serem apresentadas em um outro encontro com a mesma turma. Qual seria a melhor forma, a resposta, né? Coloquei a plaquinha, ajuda aí, né? Então, como é que eu explico para essa menina por que que não temos um dia da consciência branca, né? Apesar da obviedade para muitos, uma criança, uma pré-adolescente, uma adolescente talvez não tenha desenvolvido essa consciência. E é um momento importantíssimo que a professora não pode perder de sensibilizar. A gente fala conscientizar, conscientizar é algo muito difícil, mas não é impossível. Sensibilizar para o tema e continuar trabalhando, insistindo, insistindo, pode levar um dia a uma consciência, né? E a consciência já é ação, consciência, com sabedoria. Bom, e aí vocês vão ver o próximo. Então, muito importante essa atividade, tá, gente? É para refletir, é para pensar, porque com certeza vocês de alguma forma esbarrarão com essa pergunta um tanto inconsistente, né? Ou em conversas, ou em situações, muitas vezes, com amigos, com pessoas. E aí, enquanto intelectuais, enquanto professores e professores, tem uma boa resposta, uma resposta de cunho social, transformador, né? Que possa trazer um Brasil realmente livre de preconceito. E aí a gente vai para o infográfico do material de vocês e deixa claro o infográfico que a diversidade humana é abrangente. E ela pode, né, se quiser, ser agrupada de acordo com características comuns. Ah, uma cultura da roça, uma cultura industrial, uma cultura capitalista, uma cultura do rock, assim por diante. Mas é preciso considerar que tais agrupamentos não são uma forma de organização dentro do sistema de referenciamento em que a linguagem demanda. Aí eu falo de tribos, de situações, de questões raciais e étnicas, né? Ao utilizar, portanto, uma sigla para destacar um grupo de pessoas com base em certas características, é importante não desconsiderar, vejam bem, não desconsidere a singularidade e a dignidade de cada pessoa. Somos seres, né? Somos indivíduos, né? Cada um com sua personalidade, com suas necessidades, né? Então, mesmo que uma pessoa participe de um grupo, que ela aceite para si, acate para si uma sigla, eu participo de um grupo que tem essa sigla, eu participo de uma atividade que tem essa sigla, mas antes de tudo, essa pessoa é singular e ela é uma pessoa que merece e deve ser tratada de maneira condigna, com dignidade. Então, veja no infográfico a seguir os principais agrupamentos que a gente conhece, mas tem muito mais do que está aqui, que dizem respeito à diversidade humana. Lembrando a vocês que se você escolheu ser professor e professor, você escolheu abarcar para si respeitar toda a pluralidade. Nós, professores e professores, não podemos ter nenhum tipo de preconceito, o que não é muito fácil, porque isso pode estar introjetado na nossa fala, no nosso pensamento e aquilo que nos foi ensinado. É preciso fazer uma limpeza de consciência e trazer um professor novo, apto a lidar com a pluralidade do século XXI. É um grande desafio, mas não é impossível. É uma luta que precisa ser vencida. Vamos lá. E aí o infográfico começa dizendo, deixa eu mexer aqui com a minha carinha, a diversidade humana e seus agrupamentos. A diversidade humana se apresenta a partir de um grupo de semelhanças e diferenças. O ser humano é gregário, né? Ele gosta de estar com gente que pensa igual, que age igual, que tem, né? E
às vezes não gregárias, porque nasce realmente numa comunidade quilombola, uma comunidade indígena e assim por diante, né? Podendo ser representado por meio da etnia, raça, cultura ou tradição, idade, gênero, orientação sexual, deficiência, religião, entre outras formas de manifestações que devem ser respeitadas entre todos os sujeitos. Eu sou um senhor, eu como um senhor, eu tenho amigos da minha faixa etária, convivo com pessoas da minha isso é normal, né? O que mas não significa que eu devo desenvolver algum tipo de preconceito ou desqualificar alguém que não tem a minha faixa etária, ou que não pense como eu, que não tem a orientação que eu tenho em sentido, no qual sentido for, né? Todas as pessoas precisam ser respeitadas entre todos os sujeitos. A seguir, acompanhe algumas apenas das representações dessa diversidade. Tem tantas que eu tenho certeza que eu não conheço quase, poucas. Só conheço as que estão aqui e algumas mais, mas poucas. Vamos lá. Bom, com relação à raça e cor. Bom, vamos começar o seguinte, para a gente abrir uma questão. Nós não temos raça nem cor, nós temos a condição humana, né? Nós somos da espécie humana. Primeira questão para se colocar. Mas eu posso classificar as pessoas por etnia, por racismo, né? Existem partidos racistas, agremiações racistas, falas racistas, né? Verbalizações racistas, discriminação. E contra isso eu preciso respeitar e valorizar a existência da miscigenação étnico-racial presente no espaço escolar, especialmente no Brasil. Nós somos um país, né, com uma grande miscigenação, né, entre vários fatores. Nós temos uma tríade étnica que nós estudamos, né, na aula anterior, que também diz que é uma tríade que engana de uma falsa um falso realismo, uma falsa aceitação da diversidade, que na verdade acaba que só uma cultura manda, né? Que é a cultura forte do dinheiro, a cultura do homem branco, né? Mas existe essa falsa noção do mito de democracia racial no Brasil, mas existindo esse mito ou não, nós não podemos negar a nossa miscigenação da nossa condição do povo original, do povo indígena, do povo que foi escravizado, do povo negro, dos europeus que aqui chegaram, estabilizaram, criaram um povo novo. Não são palavras minhas, são palavras do grande professor Darcy Ribeiro. Nós somos um povo novo ainda se fazendo, um povo se misturando, se criando, se amorenando, né? Sendo um país que se faz. E na questão de condição, o meu enquadramento social, qual é a minha classe social, grupo A, B, C, D, né? Infelizmente nós somos um número para o sistema. Qual é o meu posicionamento religioso? Eu sou cristão, eu sou praticante, eu sou de uma matriz africana, de uma matriz oriental e assim por diante. Culturalismo, né? Que cultura? Eu adequo à cultura popular, não, eu sou uma cultura acadêmica. Minha profissão, né? Eu sou de uma profissão que exigiu a estrutura acadêmica, uma universidade, um curso técnico, eu simplesmente exerço uma profissão que eu herdei dos meus pais, sou um comerciante, sou uma pessoa que lida com construção e assim por diante. Mas é preciso também reconhecer e respeitar as diversas manifestações religiosas, acolher os credos. Gente, quando eu respeito uma manifestação religiosa, eu não estou simplesmente por uma questão moral e ética, é também uma questão legal. É preciso lembrar as pessoas que as pessoas não podem desrespeitar uma matriz religiosa se ele não quer respeitar pela questão moral, pelo respeito humano que deveria ter, que ele respeite por meio da lei, tá? Bem como é muito importante conhecer para valorizar diferentes culturas, tradições, costumes, idiomas, entre outras características imersas no contexto escolar. Por isso que a gente sonha que as pessoas tenham condição de vida, né? Que possam sair de suas casas e viajar, conhecer outras culturas, outras formas de ver a vida, outras religiosidades, outras formas de existir, de se alimentar, de entender o mundo. É muito importante que o ser humano conheça. Mas se a criança não pode fazer isso, que sejamos nós os professores que podemos trazer para a sala de aula, né? Esse universo para que a criança aprenda, cresça. Relação de gênero, algo que a gente está aprendendo na escola ainda, né? Aprendendo a lidar com as diferenciações de gênero, algo muito novo, né? Dessa geração nova que traz para a gente. Então, eu preciso saber qual é a identidade de gênero, que gênero aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem adulto, aquele colega nosso se identifica. A sigla que começou como LGBT e agora ela já está LGBTQIAP e assim vai, né? Você vai identificando. As pessoas se identificam pela sigla também. A questão da homofobia, da transfobia, o desrespeito pela orientação sexual, que é uma coisa muito latino-americana de se preocupar, né, com a orientação sexual da pessoa, como se isso importasse muito na vida da gente, né?
mas de toda forma, nós professores também precisamos eliminar qualquer traço de preconceito com relação a gênero. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, nós estamos aqui para ensinar, para educar, para criar a cidadania. Então a gente precisa reconhecer e incluir a diversidade de orientações sexuais, identidades, expressões de gêneros nos espaços escolares. Lembrando a vocês que isso é muito novo, denota ainda muita pesquisa, denota ainda muito estudo, mas o que já podemos ter é muito respeito. Se eu não sei como lidar exatamente, se eu não sei como tratar, busque nos grupos de estudo com a sua coordenação, com a sua gestão, mas acima de tudo, se eu não sei lidar, eu tenho certeza que você sabe respeitar, né? Sabe respeitar. A questão dos traços pessoais, né? Tá aqui no lado direito. A dimensão, peso, altura, é gordinho, é baixinho, são coisas muito comuns da minha geração que uma professora ou um professor não deve manifestar hoje, porque pode magoar, né? Magoa. Então, trate a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada, né? Inclusive, volta a questão do gênero, é só perguntar como é que você se chama, como é que você gosta de ser chamado, né? É assim muito importante. Aparência física, condição de saúde, é doentinho, é tristinho, é depressivinho, não, é o nome da criança, né? Quanto às suas capacidades motoras, cognitivas, ele não aprende, ele é atrasadinho, nada disso. A faixa etária, a questão do etarismo, né? A gente comemora agora um aumento substancial de pessoas com mais de 60 anos voltando à universidade. Olha, tivemos um ano antepassado um capítulo muito triste de uma moça com apenas 40 anos, também gripado, vocês me desculpem, sendo praticamente, literalmente apedrejada verbalmente por conta dela voltar à universidade com apenas 40 anos. A vida só está começando aos 40, meus queridos, tá? Os 40 são os novos 25, dá muita coisa para fazer. Mas aí eu tenho que proporcionar condições para que todas as crianças, sem nenhuma distinção, possam acessar e participar das atividades promovidas pela escola. Sempre. Isso se chama equidade. Promover que todos possam participar, tá? Em pensar no menininho cadeirante, como é que ele pode participar? No menininho que não enxerga, como é que ele pode participar? Naquele que sofre muito bullying e preconceito, como é que ele pode estar feliz nessa atividade? Isso é equidade. Da mesma forma, preciso compreender a importância dos agrupamentos de diferentes faixas etárias, a fim de promover a troca de conhecimento e de experiência. Muito legal, gente, que você tenha lá uma sala que leve as crianças para conversar com pessoas de idade mais avançada, traga o pessoalzinho do asilo para conhecer a escola, leve a criança para conhecer o asilo e assim por diante, traga vovôs e vovós para dar palestra com a sabedoria ancestral que eles têm, tragam pessoas de meia idade, profissionais liberais para falar com os jovens, tragam os jovens para falar com os adultos na educação de jovens e adultos. Isso é compartilhar, isso é diversidade. E tem um gráfico bonito aí, né? De várias pessoas, de várias etnias, de várias condições físicas e sociais e etárias, né, que esse gráfico traz para a gente. E uma frase muito bonita. A diversidade humana pode ser considerada como um grupo constituído por semelhanças e diferenças. Olha, que definem pessoas de acordo com várias questões, como raça, cor, gênero, traços e condições. Mas que essa diversidade não nos separe, muito pelo contrário, que a gente possa ter uma sociedade colaborativa e a escola precisa ensinar que exista uma sociedade colaborativa que respeite nossas diferenças e semelhanças, porque as nossas diferenças e semelhanças podem nos aproximar, querida professora, querido professor. E é fundamental que nós tenhamos uma aula que possa quebrar esse paradigma do preconceito, ensinar para todo mundo a importância da diversidade, a importância especialmente do respeito pela condição humana. Olha que coisa difícil, que desafio que vocês estão entrando, hein? Assumir a cátedra da pedagogia. Não é fácil, não, mas é recompensador. É muito bom. Por fim, nós vamos agora, vamos dar uma avançadinha na aula, que o tempo urge. Vamos lá. E aí, o conteúdo do livro. Isso é uma ação muito individual. Leiam esse conteúdo de maneira inteligente, tá? Debatendo com vocês mesmos, criando ideias. Nesse capítulo que vai tratar da diversidade e educação, que é a base teórica dessa unidade, você vai aprender, você vai debater com você mesmo, que é uma leitura aí, né? O binômio educação e diversidade. Então, muito junto.
Educação por si já é diversidade, porque é impossível ensinar tudo a todos da mesma forma. O professor já precisa ter a questão didática e prever na sua metodologia, na sua aplicação, no seu planejamento, possibilidades de que pessoas das mais diferentes formas de entender, de cognições diferenciadas, como já dizia Howard Gardner, o pai das inteligências múltiplas, né? Eu preciso compreender e colaborar para que exista a diversidade com vias a uma unicidade. Conhecerá, então, importantes documentos que garantem o direito dos alunos a uma educação de qualidade. Lembrando a vocês que educação de qualidade é um direito constitucionalmente elaborado. Na nossa LDB, a última de 96, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na BNCC, no Plano Nacional de Educação e no planejamento e no currículo de sua escola. Vamos lá. E aí tem, se você quiser, vou voltar aqui, você pode reforçar, né, ter um resumo dos principais pontos do áudio. Veja bem, gente, olha lá, vocês têm esse material todo EAD, tem a aula aqui que a gente está fazendo para lembrar vocês do ponto, tem todo esse material muito rico, leia com carinho, comam, tenham fome de aprendizagem e também podem reforçar os principais pontos clicando no resuminho aí no áudio. Olha aí, eu vou desaparecer e voltar. Clica o áudio de 2 minutos e 35, já faz uma revisão aí para vocês. Não sejam preguiçosos e preguiçosos, não. Leiam, o professor precisa ler, o professor precisa debater consigo e com os demais colegas, aprender com a gente mesmo e aprender no debate com os colegas. Então, leiam o capítulo do livro. Muito importante também, mais um recurso da tecnologia, vamos fazer da tecnologia grande aliada. Lembrando a você, professora, lembrando a você, futuro professor, que vocês serão a primeira geração a conviver em sala de aula com a inteligência artificial. Olha que desafio, né? Então, assistam aí a dica do professor nesse vídeo, Diversidade e Educação, né? Criado pelo professor Cláudio Teles de Toledo Bernardes, com muito carinho para você, cara aprendiz, caro aprendiz, né? Para que você compreenda com mais carinho, com mais atenção, as questões da diversidade e educação. Assista, tá? Apenas 3 minutos e 22. Não dá nem para fazer um miojo, mas dá para aprender muito. Porque o miojo fala 3 minutos, mas não fica bom com 3 minutos, tem que dar uma mexidinha lá, uma coisinha a mais, né? Então, assistam aí Diversidade e Educação. Só que o miojo pode não fazer muito bem para a saúde, e esse vídeo faz muito bem para a cuca. Olha lá, né? E aí a gente vai para a próxima atividade, que é na prática. E aí é algo para se pensar, né? Aí a gente diz que a cultura de comunidade escolar deve ser considerada como elemento fundamental no ambiente escolar. Respeitar a cultura daquela escola. A cultura de uma escola, às vezes, ela é diferente. Na mesma cidade, na mesma região, pode haver culturas diferenciadas. Às vezes, aquele bairro foi formado, por exemplo, com pessoas oriundas do Norte e Nordeste. Um bairro muito próximo foi oriundo com pessoas do Sul e do Sudeste. Isso pode trazer diferenciações culturais que, no final da conta, vai se miscigenar, mas é preciso que eu respeite os sujeitos escolares. Olha para ele. Por que sujeitos escolares? Porque são os sujeitos que fazem ação na comunidade e na escola. Acompanhe na prática essa ação realizada pela doutora Dorothy Smith, Smith, que foi convidada pela professora da escola lá nos Estados Unidos, né? Que desenvolveu junto aos seus alunos uma turma de ensino médio, conexões acerca da cultura local e a cultura para o contexto educacional. Chamou lá uma doutora, né, para conversar com os alunos, para mostrar a importância do estudo acadêmico e assim por diante. Aquilo que eu falei que é, né, fazer o conhecimento intergeracional entre gerações, entre pessoas das diversas faixas etárias. Opa, o próximo slide, vamos lá. E aí a gente começa então com o infográfico dizendo a diversidade humana e seus agrupamentos. Valerie Pang, né, uma grande especialista em antropologia e especialista em questões culturais, diversidade e escolas, acredita e escreve sobre isso que muitos professores não levam mesmo em consideração o contexto cultural da escola e as origens culturais de seus estudantes e suas contribuições para a sala de aula. Na verdade, a escola, de modo geral, ela não privilegia a diversidade, ela espera que todo mundo pense igual, sinta igual e aprenda igual, o que é humanamente impossível. Lembrando a vocês que todas as vezes que vocês puderem trazer a diversidade, que as crianças, jovens e adolescentes possam falar de sua manifestação cultural e de sua família e notar que você está respeitando isso em sala de aula, sua aula ganha uma iluminação, algo muito interessante.
Segundo essa moça, né? Como que ela chama mesmo? Vamos lembrar o nome dela? Valerie Pang. Hoje tem internet. Já saiam da aula e falam, ô professor, já deixa eu procurar quem é Valerie Pang, né? O que que ela fala? Qual é dessa moça? Que interessante. E aí, essa moça não é a Valerie Pang, né? Uma moça colocada aí do banco de imagens, mas segundo Valerie Pang, as professoras devem procurar se familiarizar com o bairro onde a escola está localizada. Paulo Freire falava muito disso nos seus conhecimentos de Inter via tema gerador. Eu preciso conhecer a comunidade antes de trabalhar. É interessante fazer, conhecer, passear com os alunos para que eles mostrem o bairro, falem das alegrias do bairro, das dificuldades do bairro, né? Daquilo que o bairro precisa. E só assim eu monte meu planejamento e veja o que é que eu vou tratar com eles, né? E eu posso fazer compras nas lojas, conhecer seus líderes, ler jornalzinho, participar, trazer essa comunidade para dentro da escola para conversar no sábado letivo. Dessa forma, nós vamos nos familiarizar com o ritmo e a cultura dos estudantes. Também recomendamos que os professores levem exemplos extraídos da vida das crianças para a sala de aula. Qual é a origem de você? Seu avô imigrou de algum lugar? Seu avô veio da onde? Né? É, qual a cultura mais? Que tipo de música você escuta na sua casa? Tem livros na sua casa? Né? Você sabe de alguma história do seu avô, de sua avó? Você tem alguma lenda para contar? Uma história familiar? Seus bisavós e avós vieram de algum outro país, né? Foram escravizados, alguma aqui da sua geração, e assim por diante. Isso é muito interessante que traga esse caldo cultural. Próximo slide, peraí, que está ajudando a internet, às vezes não ajuda. Mediante o contexto, acerca do contexto cultural e da sociedade, acompanhe o exemplo desenvolvido por uma turma de ensino médio de San Diego, na Califórnia. Olha que interessante, San Diego, né? Sobre essa temática. Lembrando a vocês que quem já teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos, é também, apesar de ser conhecido como uma grande potência mundial, é um lugar de muita desigualdade, especialmente na Califórnia, né? Então, a professora convidou a doutora Dorothy Smith, professora de ensino superior afro-americana. Olha, nós temos que lembrar que nós temos muito poucas professoras afrodescendentes na universidade, tá? É preciso que a gente tenha cada vez mais essa pluralidade, né, étnica na universidade, mas a gente precisa trazer muitas professoras e professores, né, afro-americanos, afro-brasileiros, para que estejam presentes, né? Mas essa professora Dorothy Smith, ela é presidente da comissão escolar de San Diego, e ela veio conversar com a classe. Olha que interessante. Olha que senhora bonitona, né? Inspira autoridade, felicidade. Veja interessante, uma menina negra ver, poder se espelhar, falar, olha, essa professora Dorothy pode ser uma acadêmica, eu também posso. Isso é interessante. Então, a professora Dorothy, ela vai abordar as seguintes questões. O que significa ser um afro-americano? No caso, eles se chamam de afro-americano, né? A América é tudo, mas o norte-americano, acho que ele é o americano. Então, né? Ser um afro-estadunidense, né? Qual a importância de estudar numa universidade? Gente, eles fazem parte dos 30% das pessoas que têm acesso à universidade no país. Eles são uma elite. Aproveitem isso para crescer em intelectualidade, para crescer em ação educacional, para crescer em educação política. E olha lá, e como posso contribuir com o meu bairro, né? Muito mais que um direito, é um dever que eu contribua com as coisas boas da universidade, né? E aí, na preparação, os estudantes desenvolveram perguntas para entrevistar a professora, como ela chama mesmo? Dorothy Smith. Olha que interessante, ou Dorothy Smith, né? Aqui no Brasil seria mais ou menos como Dona Doroteia da Silva, oh, né? É Dorothy Smith, lá, Dona Doroteia, né? Olha que bonito. E eles perguntaram para ela. Além disso, um grupo de estudantes gravou sua discussão para mostrar para outras turmas. Hoje a gente tem tecnologia. Outro grupo anotou e escreveu um artigo sobre seu discurso no Jornal dos Estudantes. E aí a coisa vai criando. Olha quanta coisa pode fazer. Assim, quando tem a oportunidade de encontrar pessoas como a doutora Smith, os estudantes não apenas obtêm modelos de papéis culturais importantes, como também fazem conexões com a cultura do seu próprio bairro, mas tendo um exemplo aí muito claro de que é possível que todos cresçam, que todos evoluam, que todos possam desenvolver uma cultura social. Com base na experiência da turma de estudos sociais de San Diego, é possível compreender a importância do professor identificar o contexto cultural e social dos alunos a partir da realidade escolar, sendo essa ação fundamental para a sua prática pedagógica, que se dá por meio de um processo de reconhecimento
e respeito à diversidade. Lembrando novamente, querida futura professora, querido futuro professor, fico muito feliz que vocês tenham acatado a prática pedagógica como bandeira de vida, mas acatem também a eliminação do preconceito, primeiro no coração, depois na prática, na verbalização, no olhar, né? Entendendo a importância de reconhecer a diversidade. Ao chegar numa escola como professora, chegaremos com muito respeito, valorizando a diversidade. Vou procurar conhecer a realidade vivenciada por aquela comunidade, por aquela criança, entender o cheiro, os alimentos, a vida, como pulsa aquilo. Tem questões sociais, questões de saneamento, questões de violência. Como é que eu posso trazer esse debate para a sala de aula? Isso é muito importante. E devemos entender que a prática docente está imediatamente ligada ao multiculturalismo, porque nossa sociedade é multicultural, querendo um grupo social ou não. Nós somos multiculturais, querendo algum grupo social ou não, né? Então isso é uma via de mão dupla. A prática do multiculturalismo e a questão do professor de se entrelaçam aí, vermelhinho e azul. A prática do multiculturalismo pressupõe, imagina, o respeito pela alteridade, pelas diferenças. Alteridade. A alteridade, não é autoridade. Devemos respeitar a autoridade também, inclusive da professora do professor. Mas a alteridade é mudança, alterar, mudar. Pela diversidade cultural, pelo entendimento que a identidade dos elementos define uma sociedade só pode ser entendido à luz da pluralidade étnica. Não pode haver o domínio de uma única etnia sobre as demais. Isso já aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o nome horroroso de nazismo, né? Isso pode dar. Então, preste atenção, cuidado com os fascismos, com os nazismos, porque eles começam do nada. Eles começam pelo desrespeito, inicialmente pela cultura, e depois pela etnia. Isso está acontecendo pelo mundo novamente. Na sala de aula, jamais. Vamos combater, vamos eliminar. E a professora precisa desenvolver uma prática comprometida com transformações do mundo contemporâneo. Como é que eu faço isso? Planejando bem a minha aula, entendendo bem o meu movimento, entendendo bem o bairro que eu estou trabalhando, né? E a prática precisa estar direcionada à criticidade. Mas não é ser crítico chato, só ficar xingando, metendo o pau, não. Propor, identificar o problema e buscar, através do diálogo, de uma maneira dialógica, a maneira de superar esse problema, certo? Esse é um slide bem interessante aqui, dá pano para manga, né? Bom, e a gente interrompe aqui o compartilhamento, dizendo para vocês da importância fundamental de que a diversidade cultural, o respeito pelas diferenças sociais, o respeito pela instituição na qual aquela pessoa milita, isso não deve alterar de maneira alguma a minha prática enquanto professor e enquanto professor. Eu devo ser uma embaixadora, embaixador do diálogo, do respeito e do comprometimento para criar uma base propensa a uma futura cidadã, ao futuro cidadão, certo? A nossa disciplina trata justamente da cultura e da cidadania, e lembrando, acima de tudo, que existe uma legislação bastante forte, bastante encorpada sobre o tema. O que precisa acontecer é que ela seja devidamente respeitada. Como sempre, me coloco à disposição para dirimir, para retirar quaisquer dúvidas que apareçam, né? Recomendo que se façam todas as atividades presentes no material de vocês, no material digital de vocês. Leiam o capítulo do livro com tranquilidade e respeito, fazendo anotações. Vejam os áudios presentes e vejam todas as dicas presentes aí das sugestões de leitura. Qualquer situação, estou à disposição pelos múltiplos canais de contato que a universidade dispõe. Fique com Deus, saúde e paz. Até a próxima semana.